agora nós vamos falar de voz. Isso mesmo, numa época dessa, clima quente, muitas pessoas acabam não bebendo muita água, algumas estão roucas, outras estão tendo problema realmente de falar, de cantar, de mil e uma situações. Professores que encontram dificuldades em sala de aula, né? Você, por exemplo, que é palestrante, o pessoal que trabalha muito com a voz, fala muito, fala bastante, nós comunicadores, então a gente tem que ficar atento, numa época dessa principalmente. Aí eu convidei para cá a nossa querida Virgínia Amaral. Ela, na verdade, é fonoaudióloga e sempre está aqui como nossa convidada para nos dar dicas de como a gente cuidar melhor da nossa voz, não é verdade, Virgínia? Com certeza. Como é que você tá, minha linda? Estou bem, graças a Deus, apesar de todo esse calor que a gente tá passando. Não, eu acho engraçado que essa semana eu falei, gente, mas tá quente. Aí um senhor disse assim, tá quente, Vanessa, tá quente. Mas mora no Piauí, é essa quentura mesmo. Mas tá diferente. Mas tá diferente. Tá diferente, gente, tá muito mais quente, a gente tá realmente com um ar mesmo de deserto. E não tem como você não falar. É uma coisa já natural do ser humano falar que tá quente. A gente vai passar o ano inteiro dizendo que tá quente. Exato. Mas olha só, dentro do consultório eu consigo perceber isso claramente. Por exemplo, eu estava conversando outro dia com um amigo que é otorrino e eu estava dizendo a quantidade, o fluxo de pacientes nesses últimos períodos de final de agosto para cá tem sido enorme. Com crises alérgicas, a questão de sinusite, rinite, essas questões alérgicas respiratórias, questões de rouquidão por conta de toda essa questão climática. Eu mesma, semana passada, já entrei em um processo, também tenho sinusite e semana passada também entrei em um processo desses. Não é porque a gente é profissional que não vai sofrer. Então, obviamente, tomei todos os cuidados, conversei com o otorrino, fiz a consulta, fui orientada e fiz meus tratamentos também. Mas é importante que a gente se cuide diariamente nesse período, porque é muito calor. Muito quente, verdade. E aí a gente conversando entre os amigos, observando, né, o nosso telespectador, as pessoas que assistem nosso programa, amigos de fora também, numa conversa, num diálogo entre a gente resolveu trazer a Virgínia para que a gente pudesse falar de voz, principalmente nesta época. Mas voz durante o ano inteiro, quais são os cuidados que você tem que ter? Eu sempre falo, Virgínia, sempre que eu tive essa preocupação, inclusive nos momentos que eu fui convidada em algumas faculdades, quando eu fui para Conrádio, sempre eu toco no assunto de que você, quando pensa em fazer jornalismo, trabalhar com comunicação, mesmo que seja publicitário, que vai estar escondidinho, em algum momento, principalmente o pessoal que hoje, muita gente nem imaginava usar a voz, e hoje se vê usando a voz. Nunca se viu tanta gente usando a voz como nos últimos tempos. E aí eu sempre digo, gente, antes de começar qualquer profissão, vá no fonoaudiólogo, analise como está a sua voz, como está a sua garganta. Pare para pensar que você vai usar aquela voz durante muito tempo. Melhor do que ter o problema é você se prevenir, né? Exatamente. E aí a gente trouxe hoje a Virgínia para a gente falar sobre essa questão, nos últimos tempos, muita rouquidão. Muita rouquidão. E como você falou, Vanusa, a gente tem um aumento de fluxo de pessoas utilizando a voz realmente. Por quê? Porque nós temos um crescimento na rede social. E aí entra vários tipos de redes sociais. Então, nós temos o Instagram, que temos pessoas que trabalham diretamente com o Instagram, temos as pessoas que trabalham diretamente com o YouTube, TikTok, enfim, cada rede vai pedir uma forma de se apresentar. E as pessoas estão o tempo todo inovando, o tempo todo querendo fazer vozes diferentes, criando situações, personagens diferentes, para tentar conquistar do outro lado, o influenciador quer conquistar as pessoas que estão de olho o tempo todo nas redes sociais. As próprias empresas acabam apostando em novos profissionais e eles usam a voz da forma como eles acham melhor. E muitas vezes você não está bem. Exato. Então, assim, é importante que a gente cuide dessa voz todos os dias. A gente realmente, como você falou, não precisa deixar o problema chegar e depois cuidar dele. Verdade. Por isso, a questão da hidratação que eu sempre falo aqui, sempre falo e sempre vou falar para meus pacientes em todos os lugares que eu for. Hidratação direta e indireta. Direta com a água, quando a gente toma a água, é uma hidratação indireta, porque ela não vai passar em região de prega vocal e não vai hidratar de forma imediata. Ela vai demorar um pouco para que ela consiga hidratar o organismo como um todo, hidratando também a região laríngea. Mas a hidratação direta é aquela que é feita com
nebulizadores ou com o vapor. Essa é uma hidratação de forma direta, mas ela tem que ser também o quê? Aconselhada. Já chegou gente para mim e disse assim, eu estava com problema, eu tinha que melhorar logo, então resolvi passar o dia fazendo nebulização. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Por quê? Porque quando a gente inala, vai direto para o pulmão. Sim. E imagina que quando a gente leva uma quantidade de líquido ou qualquer coisa sólida, quando a gente engasga, isso pode causar o quê? Pneumonia, broncoaspiração. Imagina eu sufocar esse pulmão com muita hidratação. Então, nada demais é bom. Nada demais é aconselhado. Tudo é no limite certo. No controle, né? É. Muito bom você falar sobre isso, porque é o que muitas pessoas, às vezes, não têm consciência. Sim. Elas imaginam, não, vou fazer isso aqui porque vai me hidratar e tudo pode te hidratar, mas aí já vai trazer um outro problema. E a outra questão é que tem pessoas que acham que você pode botar qualquer coisa no nebulizador. E não é. A gente coloca o soro. Virgínia, mas eu preciso usar medicação. Então, é o médico que vai receitar a medicação que você vai colocar. E chamar a atenção das pessoas que têm doenças crônicas. Isso. Que elas tomem muito cuidado. Você que é um cuidador de pessoas que têm doenças crônicas, ajude essa pessoa a ter saúde. Às vezes você quer resolver um problema dela, que na verdade não é para ela. E isso tem que se chamar bastante atenção. Porque está muito quente. Foi o que você falou. Às vezes tem pessoas que parece que não entendem realmente o que está acontecendo. E a gente precisa falar com essa rede de apoio para que as pessoas tenham mais consciência. Tem gente que tem informação de menos, tem gente que tem informação de mais. Exatamente. Tem os dois lados. Porque quando você recebe demais, você quer trabalhar tudo aquilo que você recebe. Eu escuto de uma coisa, escuto de outra, e eu acabo querendo trabalhar tudo. E não funciona assim. A gente tem que fazer tudo na medida certa. Virgínia, o que pode provocar uma rouquidão? O que poderia ser como vilão naquele momento? Porque tem aquela rouquidão que você tem uma rouquidão. Tem duas rouquidões. Aquela rouquidão que dura poucos dias, mas logo você melhora. A rouquidão sempre é um problema? É um sinal de que o corpo está dizendo que ligou o alerta, tá? Então, por exemplo, a gente tem realmente um rouquidão que passa rapidamente. Imagina que você entrou em um processo alérgico respiratório. Você vai ter uma rouquidão pontual e você vai melhorando do seu processo alérgico, você vai melhorando a rouquidão também, obviamente tomando os cuidados e tratando direitinho. Mas essa rouquidão passou de 15 dias, é interessante você procurar profissionais, tanto o fono quanto o otorrino. Por quê? Porque isso já deve ter um problema, isso já pode ter um problema instalado. Pode ser um calo vocal? Pode ser, que são patologias, a gente chama de patologias, aí pode ser o nódulo, que é o chamado calo, pode ser cisto, pode ser pólipo, enfim, a gente precisa investigar para ver qual é e ver qual o tratamento adequado a cada caso, entendeu? Existe algum tipo de doença que pode provocar rouquidão, além do cisto, do calo? Sim, tem uma, inclusive, que é o maior medo das pessoas, né? Que é o câncer de laringe, tá? Existe também uma outra coisa chamada edema de Reinke. O edema de Reinke, ele é causado na região laríngea e ele é causado por quem faz uso do tabagismo. Aí entra todos os tipos de cigarro, de fumo, tá? Não só os convencionais quanto os eletrônicos, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. E também principalmente quem faz uso associado do tabagismo com o etilismo. E aí a gente entra nesse processo de edema de Reinke e, claro que isso não ocorre da noite para o dia, isso precisa de um tempo, é um processo. Né? E com o tempo a gente vai chegar nessa questão que é o temido câncer de laringe. Tem que observar. E aquela rouquidão persistente não é bonitinha, é perigoso. É perigoso. Porque tem gente que acha lindo a rouquidão, né? A voz fica tão sensual, fica tão bonita. Mas a gente tem que entender que o corpo está falando alguma coisa. Se ele está falando, a gente tem que escutar. Verdade. E você trouxe? Trouxe. Algo aqui. Olha, minha água está aqui do lado. Gente, o Ed é prova. O Jonas também toda hora. Quando eu vou para o intervalo, eu vou lá beber água, né? Graças o tempo a Deus. todo. Não é verdade, Ed? Os meninos sabem, eu não estou mentindo, não.
Eu trouxe aqui para você porque, assim, nesse período a gente tem trabalhado bastante, como eu lhe falei, tem muita gente com problema, tem muita gente precisando de alguns cuidados. E uma das coisas que a gente utiliza e que hoje são tecnologias, não significa que isso anule a nossa fonoaudiologia convencional. Sim. Mas isso melhora, isso pode ganhar tempo, isso acelera nosso processo terapêutico, desde que a gente saiba fazer com consciência e sabendo o que a gente quer daquele paciente, o que a gente quer de resultado. Virgínia, você vai trazer algo pra gente e eu já te pergunto, quem pode e quem não pode? Quem pode fazer? Sim. Bom, primeiro a gente tem que passar por um processo de avaliação dentro de consultório para a gente saber o que é necessário e quem pode fazer. Por exemplo, aqui é um método chamado ELIB. A gente coloca ele no pulso, na artéria radial, tá? A gente usa aqui no pulso, na artéria radial, onde através da luz desse laser, que ele é chamado de uma terapia sistêmica, através dessa luz, ele irradia pelo organismo e provoca benefícios, tanto no momento que a gente vai produzir a terapia, logo em seguida, como posteriormente ele ainda continua essa ação. Esse aqui, ele pode fazer ações anti-inflamatórias, ele pode melhorar quadros de imunidade, vai depender do que a gente precisa, do que a gente quer com aquele paciente, tá? E aí a gente regula e, obviamente, não é qualquer... eu posso comprar isso? Não funciona assim, isso aqui é para profissional, tá? Até porque o profissional se responsabiliza pelo seu tratamento. Se você vai num lugar, digamos, você vai numa loja e você comprou uma roupa. Se você rasgou a roupa, o problema é seu, não é? Se você compra um aparelho desse de sua forma e você quer usar de qualquer forma, qualquer coisa que acontecer errado, o problema é seu. Se você está com um profissional, não. Você vai ter que utilizar isso com responsabilidade, porque tem alguém que vai trabalhar isso com responsabilidade de você e que estuda para isso. Então, a gente tem curso, eu fiz curso para isso, fiz curso para o laser e refaço a cada 2 anos, 1 ano eu refaço. Sendo especialista no assunto, vai se especializando mais e mais para chegar até o cliente e oferecer o que pode e o que não pode. Isso. Né? Aí aqui a gente tem um outro aparelho que também é de laser, tá? E esse aparelho aqui eu utilizo também nesses quadros, principalmente nesses quadros de recuperação vocal, quando eu preciso modular inflamações, quadros inflamatórios, quando eu preciso tratar edemas. Então, são terapias em conjunto, associadas, que eu consigo fazer e melhorar esse quadro do paciente. Muito bom, que maravilha. E aí a gente precisa lembrar que também tem que usar o óculos de proteção quando eu vou utilizar o laser, porque senão a gente acaba acarretando alguma coisa para o paciente. Muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa antes da gente fazer daqui uma demonstração. A questão da água. A gente vê muita gente nesse clima seco bebendo água constantemente. Esse beber água é de uma vez ou é de goles em goles? Porque tem gente que diz, eu já tomei 2 litros de água. Então, pra voz. Se a gente bebe a água de uma vez, pra mim, Virgínia, como fono, não tem o resultado de você beber golinhos ao longo do dia. É só pra matar a sede. Claro que se você tiver com sede, você vai tomar ali no guti-guti, tudo bem, não tem problema, não significa que é proibido. Mas o importante é você estar em constante hidratação, então manter o seu organismo hidratado ao longo do dia. Então, golinhos ao longo do dia. Para a garganta é excelente, né? Para a voz. E não precisa sentir sede, porque as pessoas têm essa questão de, eu vou tomar água só quando eu sentir sede. Tem gente que, já ouvi gente dizer que não gosta de água. Eu acho impressionante, porque eu amo água. Mas tem gente que realmente mas diz tem gente isso. que não gosta, eu faço um programa de sorteio, é impressionante. Tanto eu como meu colega de trabalho, a gente deixa sempre lá a nossa água e de minuto em minuto, assim, a gente tá sempre tomando os golinhos de água. E é impressionante, como a gente usa muito a voz e a gente fala muito de números, a gente sente que você vai até o final, assim, de boa. De boa. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Porque isso foi algo que foi bem orientado e eu só queria a confirmação pra gente falar pra quem tá em casa. Vamos fazer a demonstração? Vamos. Bora lá, Vamos, então, sim. né? Eita. Como é feita essa demonstração? Você vai precisar colocar esse óculos, tá?
Não dói, tá? Certo. Um tratamento que não dói, tá? Pé? Não, você pode ficar sentado. Eu vou ficar atrás de você. Tá bom. Vamos lá. Vou só tocar um pouquinho aqui na sua Certo, fica à laringe. Pode deixar a boca entreaberta. Isso. Você pega só aquele outro óculos ali pra mim também. Obrigada. Ele não tem nenhuma dor ou sensação. Às vezes, algumas peles mais sensíveis podem até sentir um pouquinho mais, às vezes pode sentir esquentar um pouquinho. E aí, por isso que é importante o profissional saber utilizar e também ter realmente um curso especializado para que ele possa utilizar o método, tá? Rapidinho eu faço. E aí o que ocorre? Depois eu vou pedir para você fazer um exercício pra gente dar uma ativada nessa região de prega vocal, tá? Como ele potencializa, ele é rapidinho, são só alguns segundos, olha só. Podemos tirar os óculos. Nesse caso, nesse exato momento, o que está sendo trabalhado? Aí eu tô fazendo o quê? Tô trabalhando qualquer questão voltada para edema, digamos. Vai que nesse período você sentiu algum desconforto e teve algum edema, alguma coisa do tipo. Aí eu vou pedir que você pegue a água e você vai fazer só um gargarejozinho, ó, rapidinho pra gente ativar. Pode fazer com o som do U grave. Não, assim, ó, U grave. Tá agudinho. Vamos deixar um pouquinho mais grave. Isso. Isso. E assim, geralmente eu peço para fazer algum exercício, tá? Pra gente fazer essa ativação. Aqui, como demonstração, pedi para ela fazer o gargarejo, mas a gente faz com um protocolo, uma quantidade X para cada paciente. Podemos fazer também outros tipos de exercícios, vai depender de cada paciente. São sessões? São sessões. Sessões. E aí, a partir desse momento, o que esse paciente, esse cliente vai sentir? Bom, aí ele começa a sentir uma melhora, tá? Vai Primeiro que quando eu utilizo, às vezes eu utilizo, inclusive aplicações, é porque ele tá desligando. Inclusive eu utilizo às vezes aplicações para potencializar meu exercício. Então, imagina só, vou fazer um exercício para você e eu preciso potencializar esse exercício. Eu faço a aplicação, faço o exercício, você vai perceber que fica muito mais fácil a dinâmica do exercício e você consegue maior amplitude vocal, você consegue maior nuances vocais com a potência do laser. A tecnologia tem avançado bastante dentro da saúde, Sim. né? E aí, no caso, esse outro entra no mesmo processo. Sim, eu gosto de fazer esse aqui, eu gosto de colocar ele, porque ele demora. Então aqui ele vai, tipo, de 5, 10 minutos a 1 hora. Vai depender do processo que eu quero com aquele paciente, do tipo de paciente. A gente vê a pesagem do paciente, a gente precisa saber do peso e histórico do paciente. Todo mundo pode fazer? Não, gente. Tem alguns casos que a gente não faz. A gente tem que ter algumas restrições. Com os dois aparelhos. O que falar das gestantes? O que falar das gestantes? Com a questão de gestante, eu sempre peço liberação médica, tá? A gente tem que ter muito cuidado também com pacientes oncológicos, pacientes que utilizam marca-passo, por exemplo. Então, temos pacientes que a gente precisa ter realmente mais cuidado. Por isso que eu digo que é importante um profissional habilitado conseguir fazer, mas está em processo sempre de crescimento e de
cada vez mais conseguir informações sobre aquele material que ele utiliza. Muito bom. E lembrando para quem está assistindo o nosso programa, nessa época quente, nesse momento quente, quais seriam as dicas para quem anda reclamando da voz? Bom, primeiro que, quando você puder, faça silêncio, repouso vocal. Se a gente fala muito durante o dia, quando chega em casa e puder... Ah, mas Virgínia, eu tenho um filho pequeno e tal. Quando eu chego em casa é o momento de conversar com ele. Certo. Então, no momento que você puder, no trabalho, em casa, quando não estiver conversando com ele, você faz seu repouso vocal. A rotina é você que vai conseguir encaixar. Eu, por exemplo, às vezes a pessoa me diz e eu tento organizar, mas geralmente é a pessoa que vai saber. Então, repouso vocal, hidratação, se alimentar bem, tá? Se alimentar bem não significa comer muito. Significa comer de uma forma que dê energia e nutrição ao seu organismo. Muito bom. Gostei. Estar com a Virgínia é sempre muito bom, as dicas estão aí, então a gente continua lembrando e alertando. Vanusa, eu quero trabalhar com voz, vou trabalhar mais do que outras pessoas, então saiba como usar essa voz e procure um profissional para que ele possa lhe orientar. Durante muito tempo, eu sempre falo, usei minha voz de uma forma errada, tive problemas com rouquidão, tive problemas com calo vocal, graças a Deus está tudo ok, mas tudo isso porque existiu uma preocupação de buscar um profissional. Pigarro não é interessante, o tempo todo também não é interessante. Você tem que observar alguns detalhes que às vezes acontecem com a sua voz e você deixa pra lá. Ah, eu sempre fui assim. A palavra sempre foi assim não é a correta. Procure um profissional para você saber se tá bem direitinho o que tá acontecendo com a sua voz, com a sua rouquidão, não é não? Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram na telinha, mas eu queria que você reforçasse. Certo. Meu Instagram é @fonovirginiaamaral. Tem o Instagram da minha clínica também, @clínica Virginia Amaral, e de minha outra empresa, que é a Vivid, @Vivid Desenvolvimento. Muito bom, Virgínia. É sempre muito bom estar aqui com você. Você é uma Obrigada. linda.